Olá, meus queridos amigos, muito bom dia! Muito bom dia, muito bom dia! Muita luz e muita paz para vocês todos aí no Brasil nesse feriadão. Luz e paz para todos vocês ao redor do mundo também, né? Vivendo um dia de cada vez, né? Muita luz nesse domingo. E é com muita alegria, como sempre, muita gratidão a Deus, né? Que a gente começa a nossa amada pílula do nosso querido Evangelho com uma pergunta para você. Por que que as pessoas gritam tanto? Boa pergunta, hein? Tem uma lenda indiana que diz o seguinte, que as almas, à medida que vão se distanciando umas das outras, para serem ouvidas, precisam falar cada vez mais alto. O que significa dizer que uma pessoa que só conversa com outra gritando, brigando, desrespeitando, significa dizer que ela está extremamente distante da outra alma que ela quer conversar. Tudo bem, isso seria, digamos, fisicamente até possível, né? Se você imaginasse uma pessoa a 1 quilômetro da outra. Mas como explicar isso quando a pessoa está na sua frente? Quando ela dorme do seu lado, quando ela trabalha do seu lado, quando ela simplesmente gerou você. Bem, você já deve ter entendido que o que eu quero dizer é que muitas vezes, meus amigos, né, por uma série de motivos, a gente acaba se distanciando das pessoas que a gente ama, que a gente vive pertinho, pessoas que são muito importantes para nós, mas que por uma série de circunstâncias, né, a gente vai se distanciando. Inconscientemente ou não, mas vai se distanciando, ou corremos o risco de nos distanciarmos. E um dia a distância é tão grande, e é isso que essa metáfora indiana quer dizer, né? Para que a gente possa se fazer ouvir, a gente tem que gritar, a gente tem que falar e fazer coisas que normalmente um coração, quando está próximo do outro, jamais precisaria fazer. Então, nosso amado evangelho de hoje, aproveita que é domingo, que você está aí talvez um pouco mais tranquilo, no ritmo mais sereno, e reflita quais são as pessoas que você gostaria que estivessem mais perto de você. Quais são as pessoas que você acredita que você talvez tenha se distanciado, não só por causa delas, mas também, talvez, não sei, né? Só você pode saber, por causa de algum comportamento seu. Talvez algumas coisas que a gente poderia ter feito para amenizar uma discussão, um problema, né? Talvez uma postura nossa, talvez o silêncio, talvez ter procurado para conversar ou simplesmente perdoar e seguir adiante. Não sei, talvez alguma coisa que a gente pudesse ter feito, mas a gente não fez. E também por causa de nós, das nossas escolhas, nós também nos distanciamos dessa pessoa. Então vai imaginando quantas pessoas ou quantos seres que você poderia estar mais perto com muito mais carinho, não é? Cultivando amor, serenidade, lucidez, né? Nessa relação gostosa que a gente pode ter uns com os outros quando tem respeito e harmonia e que de repente a gente não está tendo por causa de bobagem, por causa de um orgulho, gente, que não nos leva a lugar nenhum que seja positivo. E aí a gente vê pessoas gritando, brigando, discutindo, xingando, ofendendo umas às outras, sem o menor cabimento. Eu sempre menciono aqui que uma das coisas que é mais, para mim, sempre foi muito estranha, é essa história de pessoas que falam em nome de Deus, só para citar um exemplo, viverem brigando uns com os outros. É muito esquisito, você não acha, não? Religiões diferentes que a princípio defendem a palavra de Deus viveriam ofendendo umas às outras, né? Muitas vezes pessoas que são lideranças religiosas importantes, iminentes de um determinado grupo, ao invés de trabalhar o seu grupo para se conectar através do amor com outros grupos que têm linguagens diferentes, muitas vezes, infelizmente, fazem o quê? O inverso. Fomentam a discórdia, o ego, a vaidade, fomentam não raro a guerra. A gente vê a história da humanidade mostrando isso, né? De imposições. Ou seja, ao invés de procurar, né, o diálogo que aproxima as almas, é o grito dos canhões, das armas, das ofensas gratuitas, né? Porque uma pessoa não fala a mesma linguagem que você. Ou seja, nada mais distante de Deus, curiosamente, um Deus que eles acreditam que estão defendendo. Então perceba, meus amigos, que a alma humana, muitas vezes, ela vive desconectada, né? Sem lucidez nenhuma, a verdade é essa. E a gente acredita que está cheio de lucidez. Né? Nós acreditamos que falamos em nome de Deus, mas agimos completamente diferente de tudo aquilo que os grandes mestres espirituais têm nos proposto. E aí, qual que é a explicação? Não faz sentido, né? Então, essa vigilância que nós estamos falando hoje na pílula do nosso amado Evangelho vale para tudo, vale para as instituições, vale para as pessoas nas famílias, não é? Vale para as pessoas numa relação de trabalho, num trabalho social. É estranho. Quantas vezes em grupos sociais a gente vê pessoas que vão trabalhar, né? Numa ONG, em uma casa religiosa, com objetivo social, começam a brigar para ver quem tem um cargo melhor, quem aparece mais, quem aparece menos. Meu Deus, que tolice! Puxa vida, a gente está
está ali junto para ajudar um outro ser humano e a gente coloca o nosso ego em primeiro lugar, mostrando que o melhor, ou melhor dizendo, né, que o ser humano mais necessitado de ajuda, literalmente, somos nós. Então, meus amigos queridos, lembremos-nos das palavras inesquecíveis do nosso Cristo. Devemos nos amar uns aos outros como Ele nos amou. Né? Devemos aprender a deixar que o amor divino flua através de nós. E o amor, ele não se impõe. Né? O amor, ele se doa. Respeito, a gente não impõe. Respeito, a gente conquista. Não é assim? Carinho, a gente não cobra. Carinho, a gente simplesmente doa da mesma forma, né? A gente cultiva. Então permita que a sua alma, que o seu coração, né, que a sua voz, que a sua boca, que as suas escolhas deem testemunho de um ser humano equilibrado, né? Deem testemunho de um ser humano sereno. Mesmo que você não esteja tão sereno quanto poderia, alinhe-se. Você tem livre-arbítrio, você sabe orar, você tem disciplina para fazer um monte de coisa errada, por que não pode ter disciplina para fazer coisas boas? É isso que os amigos espirituais nos falam. Eu baixo a cabeça e fico com vergonha, né? Não sei como é que isso funciona para você. Mas eu quero me alinhar. E você? O que nós podemos fazer para sermos seres humanos melhores? Né? Com uma proposta de amor maior, mais lúcida, a ponto, né, espero que não demore tanto, da gente não precisar mais de armas, de guerras, né, de ofender a ninguém, de gritar com ninguém, porque as nossas almas vão estar tão perto que nós vamos poder sussurrar, né, na alma do outro e exatamente o outro vai entender o que a gente necessita e vice-versa, com todo respeito e com todo carinho. Bom, muita luz e muita paz para você, para sua família. Lembrando sempre a importância de fazer o evangelho no lar, né? Porque o evangelho dentro da casa, dentro do lar, é luz que nunca se apaga para você e para sua família. Lembrando de você trabalhar gratidão antecipada, agradecendo de maneira antecipada por todas as coisas que você deseja, na certeza de que tudo vai passar e de que você vai conseguir exatamente aquilo que você deseja. Tá bom? Fiquem com Deus então. Muita luz e muita paz para vocês. Um ótimo dia. Muito obrigado por compartilhar as pílulas do nosso amado Evangelho. Nossa jornada na Alemanha foi incrível. Né? Muito obrigado a vocês da Alemanha. Repito mais uma vez, né? Por todo o apoio, por todo o carinho. A vocês da cidade de Londres, né? Do interior da Inglaterra que vieram participar também dos tratamentos. Ao pessoal da Irlanda. Tem sido incrível, né, essa experiência de troca, de amor, de respeito, de espiritualidade, muito mais importante que religião, né? De espiritualidade, de troca, de como é possível a gente viver através do amor de Deus, tá bom? Fiquem com Deus então, meus amigos queridos, um ótimo domingo, pare de gritar e comece a se aproximar das almas que você tanto ama, e até breve, até muito, muito breve.